Olá, eu sou a doutora Karen e hoje a gente vai falar de quando ir ao ginecologista, quando que eu tenho que fazer meus exames de rotina, quando que eu devo levar minha filha pela primeira vez no ginecologista. Vamos ver? O ginecologista atende todas as idades da mulher. Quais são as coisas mais comuns que vão acontecendo durante a vida que talvez você tenha que ir ou levar sua filha no ginecologista? Quando levar um bebê no ginecologista? O bebê vai também no ginecologista, então às vezes acontece de quando cai o hormônio da mãe, quando o nenê nasce, ele perdeu todos aqueles hormônios da mãe. Então as meninas muitas vezes têm um pouquinho de sangramento vaginal, tipo uma menstruação. Não é uma menstruação porque ela não é adulta, é só um bebezinho, mas isso pode acontecer. Então essa é uma das razões mais comuns de uma mãe trazer um bebezinho para o ginecologista. Outra razão também que faz os bebês irem muito para o ginecologista é quando cola o lábiozinho, né? Então às vezes o pequeno lábio da vagina dá aquela coladinha e você não consegue ver tudo. Então a gente tem alguns tratamentos, tanto clínicos com remédio quanto cirúrgicos, né, dependendo do tipo, que são bem simples, bem fáceis e é o que faz também um bebezinho chegar no consultório do ginecologista. Quando uma criança vai no ginecologista, a maioria das vezes, então, lá para os 3, 4, 5 anos, a criança começa a se conhecer. Então ela achou a pepequinha dela e aí ela começa a mexer. Mão limpa, mão suja, vai de qualquer coisa. Então muitas vezes acontece de ter um pouquinho de corrimento. Então a mãe vem, vê aquele corrimentozinho meio amarelinho, a criança começa a se coçar um pouco mais ali naquela região. É uma das razões de trazer para o ginecologista para a gente olhar. Muitas vezes é só da fase mesmo, não tem muito o que fazer. Mas às vezes pode ter alguma pequena infecçãozinha, então sempre é bom da gente dar uma olhadinha. Mas é extremamente comum nesta fase da criança se mexer, né? Se tocar. Tanto o menino quanto a menina. E a menina, como tudo é mais escondidinho, acaba tendo um pouquinho mais de infecções ou alguns probleminhas. Geralmente entre 3, 4 anos, até os 5, 6 anos também. A maioria das vezes é por causa desse toque, desse conhecimento. Oi, Loki, tudo bem? A criança, para ir no ginecologista, geralmente é por causa mais da fase. Esse tocar, encontrei o meu corpo. Quando o adolescente tem que vir no ginecologista? Um dos maiores medos antes da adolescência é a adolescência precoce que as pessoas falam. Então assim, se lá com 7, 8 anos essa criança começa a desenvolver pelinhos, brotinho mamário, às vezes você precisa trazer essa criança antes no ginecologista para a gente retardar essa adolescência. A partir dos 9 anos começa a ser normal. E a gente tem que também se basear um pouco com as mães, porque a criança, ela geralmente imita a mãe. Então, se você for uma mãe que entrou na menstruação cedo, provavelmente sua filha também vai. Então, a partir do momento que entrei na adolescência, quando que eu vou levar minha filha no ginecologista? Então, quando ela tiver dúvidas, começou a te perguntar muita coisa que às vezes você não sabe responder, traz ela, a gente vai conversar. Não tem essa coisa de ficar fazendo exame, vendo perereca, não tem nada disso. Então a gente vai mais conversar para entender o que está acontecendo. Problemas que podem acontecer. Então, por exemplo, cólicas muito fortes, menstruações muito fortes, a irregularidade menstrual que é extremamente comum nesse começo. Então a menina menstrua hoje e vai menstruar de novo só daqui 6 meses. Isso geralmente é comum. Por quê? Você tem que ter um tempo de adaptação para se acostumar com a adolescência. Não é de uma hora para outra que você vira adulta. Então a adolescência meio que é essa transição do criança para adulto. Geralmente 5 anos para a gente começar. Então esses 5 anos demora para formar mama. Então vem muita adolescente falando que uma mama é maior do que a outra. Vem muita adolescente falando que a bunda não cresceu. Ah, tô esquisita, eu tenho um corpo estranho, pareço um boneco de Olinda. Isso é super normal na adolescência. E aí você tem esses 5 anos para poder se desenvolver, para ficar com o seu corpo de mulher. Mas é legal você trazer ela no ginecologista para a gente poder conversar, porque essas dúvidas são as coisas mais estranhas do mundo. O adolescente, apesar dele querer ser diferente, ele quer parecer com todo mundo. Então assim, é importante trazer para conversar e ele entender que isso é normal e que tem que ter paciência. Tchau, Loki. O adolescente é o que mais vem, mas traga quando tiver dúvidas. Cólica, muito fluxo, pode trazer também, certo? Vou passar agora para a parte adulta. Antes de começar com a parte adulta, quero que vocês se inscrevam, ativem o sininho
E dá aquele like para eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Então eu sou virgem, ainda não tive relações, mas eu tenho que ir no ginecologista? É bom, porque assim a gente pode saber como é que você está. Como é que está seu útero, como é que está seu ovário, como é que estão suas menstruações, para você também saber se está tudo bem. A gente sempre tem dúvida, não adianta, porque você vai conversar com uma amiga aqui, uma amiga ali, tem as diferenças. Agora, será que essa diferença é anormal? Por isso que é legal você vir. Então, não necessariamente a gente vai ter exames para pedir, mas sempre é legal, lá para os 20 anos, dar sua primeira passadinha para o ginecologista para a gente poder conversar, ok? A partir do momento que você já tem atividade sexual, aí a gente tem aquele exame preventivo que a gente fala, que é o exame do Papa Nicolau. Quando fazer o Papa Nicolau? Então, o Papa Nicolau sempre é bom de ser feito anualmente. A Organização Mundial de Saúde fala a cada 2 anos, mas para criar uma rotina, para a gente não esquecer muito, eu acho legal fazer sempre todo ano. Parte de mamas, quando a gente começa a investigar? Então, a mamografia, que é para ver a parte de doenças malignas da mama, a gente começa sempre a partir dos 40 anos. Por que 40 anos? Porque é a hora que começa a aparecer. Mas claro, se você tem na família alguém que teve um câncer de mama, é bom ver a idade, porque às vezes a gente tem que começar isso mais cedo. Mas mamografia, geralmente, a partir dos 40 anos, anualmente também, certo? Ultrassom de mamas. Quando que a gente usa o ultrassom de mamas? Então, o ultrassom de mamas é para coisas mais benignas da mama. Então, cistos, dores. E o autoexame é super importante nessa hora. Quando começa a fazer o autoexame? Quando você já tem mama. Então, a partir da adolescência, você já pode começar a fazer para conhecer a sua mama. A mama, eu falo que é como se fosse um cacho de uva, onde cada uva é uma glândula e o cacho são os ductos que vão levar o leite até o mamilo. Então, eu quero conhecer esse meu cacho de uva, então eu quero ver quais são os nódulos que são normais da gente sentir. Então, nódulos que parecem macios, tipo pontinha de nariz, e eles são móveis, você consegue mexer neles, eles não são enraizados. Por quê? O nódulo ruim é aquele nódulo que ele é duro, tipo um caroço de azeitona, e ele não se mexe, enraizado, ele está no lugar ali e não sai. Então é isso que eu quero que vocês conheçam no autoexame. Tem um jeito certo de fazer autoexame? Não, não tem. Então assim, é conhecer, é palpar, é ver, é olhar no espelho. É importante você conhecer o seu corpo, porque eu, médica, eu vejo várias mamas. Então eu nunca sei o que é o padrão normal seu. Passamos dos 40 anos, estou lá fazendo meus exames de rotina. Quando que eu vou começar a pedir os exames da menopausa? Quando eu estiver entrando na menopausa ou depois dos 50 anos, que aí a gente vai incrementar um pouco mais esses exames. Aí eu entro com a tal da densitometria óssea, que é para ver a parte de osso, cálcio, essas coisas. E eu entro também com a parte de ultrassom, de abdômen, um exame de intestino, onde a gente vê o sangue oculto nas fezes. No final, o ginecologista acaba sendo o clínico geral da mulher, porque é muito mais fácil vir na gente, já que a gente vai acabar pedindo um monte de exame. Então, quando ir no ginecologista? Quando você tiver algum problema ou, pelo menos, rotinas anuais. Assim a gente se conhece. Bom, galera, acho que eu tirei um pouco das dúvidas que vocês tinham sobre quando ir no ginecologista. É claro que tem ainda um monte de coisa a se falar. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário algumas opções, sugestões, dúvidas. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e dá aquele like para eu ficar feliz, ok? Beijo, beijo!